desse dia 4 de outubro, terça-feira. E terça-feira é o dia da gente receber aqui Dejane Arnold. Bom dia, Dejane. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes, os colegas no estúdio. Sempre uma alegria estar aqui trazendo informações do agro e, como você falou, né, da nossa 163 aí. Importantíssimo corredor de escoamento e uma via importante de passagem de muitas pessoas que precisam dessa via, moram ao longo da 163. Eu vou muito por ali, minha família mora em Ipiranga do Norte, tenho muitos amigos no eixo da 163, e então são vidas que passam por ali. A minha família também está distribuída, Sinop e Terra Nova, então 163 é um Terra Nova do Norte, né? Eu tenho muita gente não é querida. uma das artérias de Mato Grosso, não. É indiscutivelmente a principal artéria de Mato Grosso. Eu não tenho aqui em números, né? Mas eu acho que possivelmente 70%, 80% do PIB de Mato Grosso, lembrando que ela passa por Cuiabá e vai, né? 70%, 80% do PIB de Mato Grosso, ela passa pelo 163. Eu gostaria muito de ir mais para a casa dos meus pais e confesso que muitas vezes eu paro, penso, colocar minha família dentro de um carro e passar sufoco nessa estrada. Então, tudo que vier para melhorar e der certo, eu concordo. Plenamente. Mas hoje é terça-feira. Terça-feira sempre é feliz, porque recebemos aqui a Dejane, e a Dejane sempre nos traz um convidado muito especial. Quem que você trouxe hoje? Hoje está conosco Caio Penido, presidente do Instituto Mato Grossense da Carne. Bom dia, Caio. Obrigada por aceitar o convite e estar conosco. Bom dia, Dejane. Bom dia, Agro. Bom dia a todos os ouvintes. E a gente vai falar então sobre a carne de Mato Grosso. Falando em felicidade, vou falar sobre carne. Não é bom? Sempre bom? Mas eu quero primeiro, Caio, começar algo que se fala muito mais nos últimos anos, que é saber a origem de onde vem essa carne, né? E se fala em rastreabilidade, muita gente pensa assim, como é que é essa rastreabilidade? Como é que você chipa o boi, você coloca, de que forma você vai fazer essa identificação do animal, depois que ele entra, por exemplo, numa unidade industrial, num frigorífico. Então, conta pra gente um pouquinho como é essa rastreabilidade e em que cenário Mato Grosso está nesse sentido. Essa questão da rastreabilidade, há um tempo atrás já vem uma pressão da Europa pela rastreabilidade dos abates, principalmente para verificar desmatamento. Então, um foco muito forte do mercado europeu aí em relação ao desmatamento. Hoje em dia, 80% dos abates de Mato Grosso, aproximadamente, já são verificados. Então, as grandes e médias indústrias já têm seu sistema de verificação. Essa é o que a gente chama da rastreabilidade do direto. O gado que é fornecido diretamente para a indústria frigorífica. Então, esse já é um grande avanço, uma rastreabilidade legal, né? Não pode ter desmatamento ilegal. O desmatamento legal está permitido. Então, essa é uma rastreabilidade que já ocorre. Tem uma vontade, aí, um esforço de chegar em 100% dos abates verificados dentro da legislação brasileira. Agora, recentemente, veio essa pressão da União Europeia pela rastreabilidade do indireto, a rastreabilidade desde a origem, desde o nascimento. E aí que vem um grau de complexidade muito maior, né? As fazendas na Europa são muito pequenas, então eu tive na Irlanda, a maior fazenda da Irlanda tem 150 cabeças, né? Então lá eles têm uma rastreabilidade individual. E quando eles passam essa responsabilidade para o Brasil, eles não têm noção, né? Que aqui uma fazenda para ter 1000 cabeças é fácil, né? Assim, e é difícil essa rastreabilidade individual. Então é um desafio, entre outras coisas, mas assim existem, o mais comum é o brinco, né? O controle individual através do brinco. Tem hoje chips também que o gado ingere, que é um pouco caro ainda. E tem soluções, outro dia eu vi um que é o focinho do boi. É como se o focinho do bezerro, desde o nascimento, ele fosse a impressão digital do boi. Então, através de... O CPF do animal. É o CPF. Então, estão se desenvolvendo tecnologias que tentem baratear, mas a gente ainda está discutindo com a União Europeia essa questão individual, ou se é em lote, ou se é por fazenda. Então, tem muita coisa ainda sendo discutida. Porque essa questão do indireto seria assim, um bezerro nasceu na fazenda A
E aí depois, ao longo da vida, ele virou boi magro, foi para a fazenda B, para a fazenda C. O controle é da última fazenda até a indústria. Esse controle já está bastante adiantado, seria isso? É isso. A última transição, aí a última transferência já é verificada. Agora eles querem a rastreabilidade desde o nascimento. Então é isso, uma fazenda onde o boi, a fazenda de onde ele veio não teve desmatamento ilegal, mas agora o consumidor europeu quer saber, mas e onde ele nasceu? Teve desmatamento ilegal? Então esse é o desafio, é um desafio grande, né, para o Estado, grande exportador, então a gente tem uma missão importante pela frente. O IMAC, percebendo, né, essa pressão europeia, antes até da legislação entrar em vigor, a gente já se antecipou, conseguimos ir conversar com a Acrimate, conversar com as indústrias frigoríficas, alinhados também com a SEDEC, e fomos para a Europa, né, para uma missão em Bruxelas, para tentar debater a legislação antes dela ser aprovada. Então é um assunto que está muito sob pressão mesmo, a gente vai ter que achar uma solução, e a gente quer encontrar uma solução alinhada com o setor produtivo, alinhada com esses elos aí da cadeia, né? Não pode ser uma solução imposta de fora para dentro, sem levar em consideração nossas dificuldades, nossa realidade aqui no Mato Grosso. De qualquer forma, as propriedades de Mato Grosso, elas mostram um índice elevado nessa questão de sustentabilidade ambiental, né? A gente vê também que o produtor ele tem essa preservação nas propriedades. Sim, então esse foi um dos pontos que a gente levou para debater com os parlamentares da União Europeia. Essa foi a primeira. Então, o que eles estão ameaçando? Excluir, né, do mercado as cadeias aí de gado que mostrem que teve desmatamento durante o processo, desde o nascimento até o abate. Então, eles não estão levando em consideração se é desmatamento legal ou ilegal. Eles fizeram um plebiscito na Europa e identificaram que o consumidor europeu não quer mais consumir produtos vindos de desmatamento, não importa se é legal ou ilegal. Mesmo aquele que a nossa lei, a lei brasileira, autorize. Exatamente. Então, uma sobreposição de legislações, uma coisa que a gente tem que estar na mesa dialogando com eles, mas a gente foi orgulhosos da nossa legislação, né? Orgulhosos da nossa atividade, do nosso estado, que conserva aí mais de 60% do território, quer dizer, boa parte dessa conservação dentro das propriedades rurais. Então, em termos de biodiversidade, o Brasil é a maior biodiversidade do planeta. Mato Grosso segue mais ou menos a proporção do Brasil. Então, eu falei para eles, como que vocês vão boicotar a maior biodiversidade do planeta, né? Como que vocês vão fazer? Eles estão fazendo, vão definir agora a classificação de risco por país, risco de desmatamento. Eu falei, não, o Brasil, né, o Mato Grosso, por ter muita biodiversidade, tem mais risco de ter desmatamento. Mas vocês não podem premiar quem já desmatou, né? Nossos concorrentes no mercado global, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, já não têm biodiversidade, nunca tiveram biodiversidade dentro da fazenda, obrigatória por lei como nós. Então eles vão premiar quem já desmatou, quem já fez tudo errado e vão penalizar quem está tentando conservar, né? Quem tem um país que tem 66% do território destinado à conservação, que tem um código florestal ultra complexo, né? Porque é difícil você interpretar a biodiversidade, né? Mato Grosso mesmo tem Pantanal, Cerrado, Floresta Amazônica. Onde acaba um e começa outro, né? Lá no Cerrado, no Vale do Araguaia, o tuiuiu já está lá, né? A ema, que era do Cerrado, já está nos biomas amazônicos, com a soja, né? Então as árvores, as sementes são levadas, vão migrando. Então é um desafio que nenhum país topou fazer isso. Então eu tento mostrar para eles inverter um pouco a narrativa, né? Esse modelo de desenvolvimento insustentável veio da Europa, né? Com a Revolução Industrial, emissora de gases de efeito estufa. Então o enriquecimento da Europa se deu através da industrialização, da colonização e outras coisas, né? Que no novo paradigma não são sustentáveis. E no Brasil a gente está tentando reverter esse modelo de desenvolvimento insustentável. A gente está aqui tentando frear isso. E a gente precisa de cooperação, de ajuda deles, não de boicote. É um pouco essa proposta que a gente tentou levar em relação à biodiversidade. E também um outro ponto importante, que a gente foi mais escutado, teve mais escutativa, a questão do risco de exclusão do pequeno produtor. Então, muitos dos produtores de bezerro são pequenos produtores, médios, assentados.
Então, se os grandes produtores muitas vezes têm dificuldade em regularizar uma fazenda, imagina o desafio técnico-jurídico de um assentamento, né? Que às vezes está duplamente embargado, o lote e o assentamento. Então, ao boicotar a carne vinda de qualquer tipo de desmatamento, pode excluir esse pequeno produtor. E uma vez que ele não estiver fornecendo o bezerro para uma cadeia formal, que está pressionando ele por melhorias contínuas, por regularização, a partir do momento que ele está excluído, o que pode acontecer? Ele pode desmatar mais. Ele fala, bom, já que ninguém está me pressionando, não estou vendendo para nenhum mercado formal, ou não tem mais essa pressão do terminador, da indústria frigorífica, do supermercado, da Europa. Então tem um risco de exclusão muito perigoso que pode ter um efeito colateral inverso à intenção europeia, que é reduzir desmatamento. E essa parte fomos escutados na Europa, porque eles já têm essa preocupação com o pequeno produtor europeu, de subsidiar. Então isso a gente conseguiu alterar até alguns trechos da lei, dando mais prazo para que isso seja debatido. Então eles vão vir para cá entender os envolvidos, conversar para tentar dar prazos para que esse pequeno produtor não seja excluído. Então foram as duas demandas que nós levamos para a Europa. Eu ia questionar justamente isso. O IMAC está muito visitando os países, os mercados compradores da carne mato-grossense, e eles veem a realidade aqui, eles chegam a visitar, eles buscam isso, estar aqui, ver as propriedades, ver esses pequenos produtores e essas realidades? Olha, acho que a gente tem que acreditar que tem pessoas bem intencionadas, né? Então tem uma parte que é preocupação com biodiversidade, com desmatamento, mas tem uma parte também de proteger o mercado europeu, os produtores europeus aí. Mas a gente convidou eles para virem, né, para o Brasil. Muitas delegações vêm para o Brasil, algumas querendo entender realmente, outras vêm às vezes para pegar provas de que a gente está fazendo errado, né? Então é um diálogo delicado, mas a gente tem que estar na mesa conversando, brigando, mas sentado, né? Briga, critica, recebe crítica, tem que ter sangue frio, né? Quando eles falam de desmatamento, não tendo biodiversidade nos países deles, a gente fica, né, sempre incomodado. A gente tem um clima tropical também que permite a gente ter 2 safras ou até mais, quer dizer, permite a gente ter uma pecuária o ano todo, né? Então isso torna a gente um pouco mais eficiente também, né? Então, e mais eficientes em termos de emissões de gás do efeito estufa. Então é um diálogo que a percepção dos pecuaristas da cadeia da carne de Mato Grosso é que no final do julgamento a gente vai ser mais eficiente, a gente vai ter mais biodiversidade e a gente vai ser mais eficiente em termos de gás do efeito estufa, carbono. Mas essa metodologia toda de carbono, principalmente, foi desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, levando em consideração o clima temperado. Porque lá eles têm neve num período do ano, então eles não têm como manter o solo produtivo o ano todo. Então lá eles calculam apenas as emissões, né? Aqui a gente tem que calcular emissões e fixação de carbono no solo. E a gente chega num balanço. Emitimos tanto, sequestramos tanto. Então podemos chegar num baixo carbono, num carbono neutro. Então eu acho que no final disso tudo a gente vai estar muito bem posicionado. Mas a gente precisa trazer pesquisa científica com reconhecimento europeu para ser validado. Porque hoje é uma briga de metodologias de mensuração de carbono, de gás de efeito estufa. Então a Embrapa tem um trabalho fantástico, né, no Brasil, mas às vezes a metodologia internacional ainda está sendo discutida. Eu acredito que no final de tudo a gente vai ser vencedor. E você falou dessa questão do pequeno produtor. O IMAC tem um trabalho para resgatar, para reinserir esse pequeno produtor que precisa de ajustes na propriedade? Sim, o IMAC desenvolveu em parceria aí com a Sindifrigo, a Acrimate, governo do estado de Mato Grosso, e o Ministério Público Federal, que deu um grande suporte, o PREM, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento, que não atende só o pequeno produtor, atende a todas as propriedades que estão onde está sendo detectado desmatamento pelo PRODES. Então, se ela foi pega agora nesse desmatamento, ela é obrigada a recompor esse desmatamento dentro da própria propriedade. Então, o que demandaria uma fiscalização da SEMA, que demoraria muito, através dessa parceria com o Ministério Público Federal, o Dr. Eric Masson, que além de formação jurídica também tem formação em TI, então ele tem uma vontade de resolver os problemas com tecnologia. Isso é muito interessante. Então o produtor, através de um aplicativo desenvolvido pelo IMAC,
ele mesmo fotografa as coordenadas da área desmatada e, ao comprovar que ela está cercada e que não está sendo utilizada com gado, ele é reinserido ao mercado e ele pode voltar a fornecer para as indústrias frigoríficas. Então, quando esse desmatamento é detectado, as indústrias, através de seu sistema de monitoramento ali socioambiental nos abates, ela já exclui esse fornecedor. Quando a gente faz esse processo com o aplicativo e com o geomonitoramento, ele volta a vender rapidamente para as indústrias frigoríficas. Então, acho que era uma solução que estava faltando, né? O produtor que era embargado nunca mais era desembargado, né? Era aquela coisa que o pessoal falava, pô, esse boi está morrendo no pasto, né? Não estava morrendo no pasto, estava triangulando, estava saindo por algum lugar, né? Então, agora a gente encontrou uma forma desse boi voltar para a cadeia formal. E é aquela questão, né? Se existe alguma coisa a ser refeita, algum erro a ser corrigido, se corrige o erro e volta ao mercado, né? Mas temos aí, João, um desafio, né? Mais um desafio, a gente tem ainda mais um período de segundo turno eleitoral, temos aí o brasileiro esperando a Copa, mas um importante evento também em novembro será a COP27 no Egito, e o IMAC vai participar da COP, por isso eu quero aproveitar a visita do Caio aqui e questionar o que se leva e o que se espera da COP, que a COP é uma conferência em que se discutem todos os assuntos aí climáticos, e o setor produtivo tem muito a levar, a ouvir, a discutir também, né? Sim, COP vai ser muito interessante, né? No passado já foi muito importante a consolidação do mercado de carbono. Então, ano passado teve uma definição que as indústrias emissoras tinham que começar a compensar suas emissões. Então, o mercado voluntário já está funcionando. Era uma expectativa que o Brasil tinha, que a hora que começassem a pagar pelos serviços ambientais da biodiversidade, a hora que começassem a pagar pelo crédito de carbono, isso viraria uma nova commodities para o produtor brasileiro, né? Então isso já começou a acontecer. Depois da COP a gente recebe muitos telefonemas de startups, ONGs, fundos de investimento querendo neutralizar emissões. Todo mundo abrindo uma empresa de carbono, é a nova febre, mas a metodologia ainda está sendo discutida. Então a COP vai ser importante para consolidar. O estado de Mato Grosso sempre muito forte na COP, um estado amazônico, então está dentro daquela discussão dos governadores dos estados amazônicos. Temos a estratégia PCI, temos a Secretaria do Meio Ambiente sempre muito procurada nas COPs, a secretária Maureen, e o IMAC também vai forte, porque o IMAC era um promotor da carne de Mato Grosso, mas quando a gente ia promover, principalmente consolidando mercados na Ásia e abrindo mercados na Ásia, Oriente Médio, a gente terminava sendo questionado nesses eventos do clima, COP, Semana do Clima de Nova York, sobre desmatamento, emissões e rastreabilidade. Então o IMAC conversou com seus formadores, ali com SEDEC, Acrimate e Sindifrigo, e falamos, vamos começar a atuar mais forte nas soluções, né? Então a gente vai levar um protocolo, provavelmente vai ser carne de Mato Grosso mais sustentável. A gente quer mostrar que do jeito que é hoje, seguindo a legislação brasileira, a gente já é mais sustentável que os nossos concorrentes, né? Então já somos, a gente quer validar essa cadeia que já tem essa verificação legal. Esses 80% de abates que já são verificados, essas fazendas que estão fornecendo têm que ser reconhecidas. Essas indústrias têm que ser reconhecidas, estão vendendo para restaurantes, para supermercados, para casa de carne, quer dizer, já tem uma cadeia toda aí que está à frente, né? Já está muito bem posicionada, assumir nossos problemas, né? Mostrar, a regularização ambiental tinha que ser mais dinâmica, né? É complexo interpretar de biodiversidade, mas a gente apoia muito a Secretaria do Meio Ambiente, como o programa do PREM, o mapa do CAR, também do Instituto Ação Verde, que todas as associações se juntaram para ter uma base cartográfica única, para analisar principalmente hidrografia, nascentes, APPs, que eram várias bases que demorava muito o processo de regularização. Outras ações, né, que a gente está tentando tornar esse processo de regularização ambiental mais célere, né? Na parte de carbono, promover essa intensificação, que é um ganha-ganha. É intensificar, você reduz a idade de abate, você fixa mais carbono no solo, traz mais renda para o produtor e para o estado de Mato Grosso como um todo. E a rastreabilidade, que temos esse desafio também de agora chegar num modelo de rastreabilidade desde o nascimento, mas com o apoio dos pecuaristas. Isso que é o mais importante, eu acho, porque tem soluções
que vem às vezes nas COPs mesmo, eles chegam e falam assim, nossa, tem muito dinheiro aqui, por que o Brasil não tem projeto? Não, o Brasil tem projeto, só que o Brasil só quer dinheiro de quem respeite a legislação brasileira. A gente não está aceitando mais dinheiro de um fundo, põe numa ONG internacional que vem aqui defender os interesses dos Estados Unidos ou da Europa. E vem aqui com uma agenda que não é agenda brasileira. Então, quem quiser apoiar projetos dentro da legislação brasileira, tem muitos projetos no Mato Grosso. Dá para fazer muita coisa. Então, é isso que a gente vai levar, vamos levar... A gente está falando para a Europa. A gente não quer boicote, a gente quer cooperação. O que é a cooperação? Premia o boi rastreado desde a origem. Não é excluir. Dá uma premiação, a gente tem o exemplo da China, né? Uma ação comercial da China de exigir o boi 30 meses, revolucionou a pecuária de Mato Grosso. Né? Hoje 37% dos abates de Mato Grosso são até 24 meses. Né? Então uma ação comercial que tem um impacto climático forte na redução de emissões por arroba produzida. Né? Então a gente está tentando falar para a Europa a mesma coisa, premia quem entregar esse boi que está rastreado desde o nascimento. Isso não é uma cooperação, é um pagamento, uma coisa justa, né? Pague pelo excedente de reserva legal. Quer dizer, a legislação obriga você a proteger lá 35% no cerrado, mas você tem 40%, você tem 5% de excedente. Então pague pelos serviços ambientais prestados por esses 5%. E vamos fazer também parcerias aí de pesquisa de mensuração de carbono, projetos de comunicação para a gente comunicar com pecuaristas sobre Código Florestal, comunicar com os pequenos frigoríficos sobre legislação. Então a gente tem um pacote de pedidos aí que valorizem a nossa característica tropical, conservador de biodiversidade e o nosso Código Florestal. É isso. Mato Grosso bem representado no Egito durante a COP, a Conferência do Clima. A carne de Mato Grosso representada nessa defesa também, né? Temos muitas coisas boas a mostrar. Caio, agradeço a sua participação aqui para trazer esses esclarecimentos também do que já é feito lá no campo pelo produtor e ao longo da cadeia também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que é isso, né? Pecuaristas aí de Mato Grosso, vamos ter orgulho, vamos trabalhar, né? E como que é, reza para Deus e rema para a praia, né? Vamos nessa, vai dar tudo certo. É isso, João. A gente sabe que dos 141 municípios de Mato Grosso, todos têm boi, todos têm pecuária. Dos 141 municípios de Mato Grosso, todos os 300 têm boi e pecuária, né? Exato. Verdade. 7 horas e 36 minutos. Dejane, muito obrigado. Caio, muito obrigado.